Oi, oi! Hoje eu quero trazer um assunto que eu já estava querendo trazer faz um tempo, mas eu não achava formas de trazer aqui de um jeito que fosse tranquilo. E hoje, tomando banho, eu acabei canalizando e eu vou passar aqui a mensagem para vocês, que é em relação a sobre os nossos animais adoecerem por crenças. Então, se eu ficar em alguns momentos com os olhos fechados, é porque eu tô canalizando, tá, gente? Porque senão eu me desconcentro aqui. Então, os nossos animais podem adoecer? Podem. E como que funciona esse adoecer dos animais por meio das crenças, né? Então, a partir do momento que a gente considera e reconhece a consciência dos animais por meio, por exemplo, da comunicação intuitiva, a própria telepatia, que muitos seres humanos estão desenvolvendo e reconhecendo que tem a telepatia, a clarividência e outros dons psíquicos, a gente começa a ter mais contato com os outros seres e não somente os seres humanos. Então, no processo evolutivo que o planeta Terra está, a gente começa a ter mais proximidade com os animais e com as plantas. A gente retoma a conexão que o ser humano tem com o planeta Terra, com a natureza. E a partir disso a gente começa a reconhecer e reconectar o nosso natural também. Então a gente começa a destruir, a tirar todas as barreiras e todas as crenças, todas as programações que a própria humanidade e a própria realidade que o planeta Terra estava e começa a retomar o ser infinito que somos. Então, somos filhos de Deus, Pai e Mãe, que são pura criação. Então, nós somos uma centelha divina, nós somos filhos de Deus, Pai e Mãe, somos criadores também. Então, a partir do momento que a gente percebe e reconhece o poder da nossa mente, a gente começa a co-criar a nossa vida. Mas tem muitas coisas por trás disso, que são as crenças. E que, inclusive, essas crenças podem estar fixadas em memórias de vidas passadas e não necessariamente da vida que estamos encarnados neste momento. E os animais também têm isso, tá, gente? Muitos traumas, muitos dramas que eles sofreram em outras encarnações, eles estão muito conscientes sobre eles. E muitas vezes, assim como o ser humano, eles ficam presos nesse próprio mundinho de trauma. Então, eles não conseguem sair, eles ficam fixos nessa situação, nesse acontecimento. Inclusive, por experiência que eu tenho visto, muitos distúrbios de comportamento estão relacionados com vidas passadas. Muitas vezes as doenças e os comportamentos alterados, não só dos animais, mas do ser humano também, têm origem em encarnações passadas, e não necessariamente nessa vida. Essa vida é um resultado de outras vidas nossas. E daí entra a questão de por que viemos com tais familiares, por que viemos com tal sistema familiar, e aí a gente começa a fechar alguns ciclos e começa a dar início a novos ciclos. E na transição planetária, no momento que estamos, também estamos fazendo isso muito fortemente. Então, cada vez mais o ser humano está se tornando mais consciente, querendo ou não. Todos estão passando por processos de movimento. E vai de cada ser humano aceitar isso e receber com facilidade as informações que estão vindo, ou resistir e reagir. O problema é que muitas informações que estão vindo são informações dolorosas, inclusive para os animais, porque estamos num momento de tirar tudo que não nos é contribuição mais, inclusive para os animais, para irmos para a quinta dimensão, para irmos para o próximo passo da evolução do planeta Terra. E alguns pesos, algumas coisas que estamos carregando nas costas, como se estivéssemos viajando, a gente tem que começar a soltar para ficar mais leve, para chegarmos com mais facilidade, com mais tranquilidade, com mais firmeza, com mais força, mais vitalidade no nosso destino, que é a nova Terra. E os animais estão no mesmo processo. Inclusive, muitos animais são humanos reencarnados. E isso se dá pelo processo evolutivo do planeta Terra, que muitos seres humanos não podem encarnar mais como seres humanos, porque não estão no mesmo padrão energético do planeta Terra,
E a chance que eles estão tendo é por meio de animais. Então, muitos seres humanos estão reencarnando como animais para poder quitar algumas pendências que estavam em relação a alguns traumas, algumas dores, que podem inclusive dar chance para eles reencarnarem como seres humanos na nova Terra, em algum momento. Então é todo um processo. Não sei se a partir disso vocês já conseguem perceber que já existe uma bola de neve de várias coisas, de várias vidas. Então, quando a gente entra nessa questão de crença, a gente começa a perceber que nós somos um ser infinito. A nossa mente é exatamente aquela questão do iceberg. Então, a ponta do iceberg é a nossa mente consciente e o resto é totalmente inconsciente. E a partir do momento que a gente começa a ter essa consciência, a gente começa a mexer no inconsciente, a gente começa a cavar, e são coisas de vidas atrás, encarnamos muitas vezes milhares de vidas em corpos diferentes, em situações diferentes, e a partir disso nós fomos criando a nossa própria história de espírito, de alma, e os animais também, porque muitas vezes já foram humanos, né? Então, nós temos todas as memórias dentro de nós, no inconsciente. O inconsciente, ele guarda todos os votos, todos os contratos que fizemos espirituais, que muitas vezes são de nossa, mas muitas vidas atrás, e ainda está reverberando, inclusive os animais, muitas crenças, muitos traumas de vidas passadas que também ainda estão reverberando. Então, quando a gente começa a trabalhar essa questão de vidas passadas, não somente com as pessoas, mas com os animais também, a gente começa a dar uma nova visão de vida para todos esses seres, né? Não só o ser humano, mas os animais também. Essa questão de crença, que eu também queria falar, é exatamente uma questão sobre a biologia da crença. Então, mais focado aqui no físico, né? Não pegando questão de vidas passadas. Eles queriam que eu falasse essa questão das vidas passadas, eu achei importante. Mas, o que eu queria que eles me ajudassem é exatamente passar sobre a questão da biologia da crença. Então, por experiência, eu e muitos colegas temos visto que muitos animais que recebem um determinado diagnóstico, eles começam a adoecer exatamente da forma que aquela doença é dita, que adoece, para eles se encaixarem. E aí entra a questão das vidas passadas. Em que momento que eles compraram a necessidade de se encaixar em um grupo social, por exemplo. Um grupo social, um grupo de pacientes. É um paciente com câncer. A partir do momento que ele escuta do médico veterinário, do médico, né, uma pessoa, que ele tem câncer, que o câncer vai se desenvolver dessa forma, assim, assado, porque isso, porque aquilo. A partir do momento que você está consciente, você consegue falar, opa, eu não vou comprar isso aqui. Não é a minha verdade. Eu tenho esse diagnóstico, beleza, o que eu posso fazer em relação a isso agora? Que não seja me intoxicar, mas de uma forma mais natural, respeitando e ouvindo o que o meu corpo precisa, porque o meu corpo também é uma consciência. O meu corpo tem todas as respostas que eu preciso. E o corpo dos animais também, tá? Então, a partir do momento que a gente escuta o diagnóstico e escuta o que a medicina convencional tem a dizer, se você não está tão consciente, né? O consciente seria ali, opa, tipo, calma lá, isso aqui não é minha verdade. É realmente colocar uma proteção e, beleza, vai bater o que a pessoa tá falando e vai voltar para ela. Porque, ok, eu ouvi e saiu por outro ouvido. Eu não densifiquei isso no meu corpo, eu não comprei essa verdade. E a partir do momento que você está consciente, você consegue fazer isso. Mas se você é uma pessoa que ainda está ali nas programações, que está ali na Matrix, que a gente chama, que está ali com as vendas nos olhos, que está totalmente desconectado, você compra essas coisas. E muitas vezes você nem ia desenvolver aquela doença daquela forma. Às vezes é só uma coisa que você pegou ali, tipo, pronto, pegou. Mas a pessoa falou. E muitas vezes, inclusive, é por questão ética que a gente tem que passar essas informações, mas vai da pessoa de comprar ou não. E daí, se a pessoa compra tudo aquilo, aí ela vai desenvolver porque, no fundo, ela tem uma necessidade de provar que
ela tá doente. Então tem os ganhos secundários que a gente chama, né? E o animal também faz isso, principalmente se ele está inserido num sistema familiar que as pessoas normalmente não estão conscientes também. Então, ressonância, né? A gente atrai aquilo que a gente tá na mesma vibração energética. E muitas vezes vem animais pra gente que no nosso sistema familiar que tá mais consciente, mas depende muito da nossa vibração energética, porque vai ressoar. Então, por que eu atraí aquele animal com determinada doença? Por que eu atraí aquele animal que, nossa, parece tão independente, tão consciente, assim, nunca fica doente? O que eu tenho a aprender com isso? E E aí, quando a gente fala sobre os animais, eles também estão nesse processo de consciente e inconsciente. Se eles não estão tão conscientes quanto deveriam, seja por qualquer motivo, eles também compram essas coisas. E, assim como nós, eles também muitas vezes têm a necessidade de participar de um grupo. Seja por questão de certo e errado, né? Que a gente tem essa crença nessa realidade aqui que a gente está inserido, de certo e errado. Ah, eu tenho câncer. Se eu não estiver desenvolvendo as coisas que o médico falou, que o médico veterinário falou, eu não tenho câncer. Mas eu preciso que a minha tutora, eu preciso que o meu tutor veja que eu estou doente, que eu estou com câncer. Eu preciso que ele olhe para isso. E aí entra a questão lá das constelações, por que o animal está adoecendo? Porque na metafísica, isso se aplica para os animais também, as doenças querem mostrar, querem trazer cura pra gente. Engraçado, né? Como que uma doença vai me trazer cura? A doença, na verdade, ela se manifesta no corpo físico por último. Ela começou lá nos corpos sutis, no espiritual, no mental, no emocional, e depois densificou no corpo físico. Então, o corpo físico é a última etapa da doença. Então, por que densifica no corpo físico uma doença? Porque é onde normalmente a gente olha. Se a gente não está consciente, a gente não vai perceber que nossas emoções estão alteradas. A gente não percebe os gatilhos emocionais. A gente não percebe pensamentos obsessivos. E daí isso vai densificando, um corpo vai jogando para o outro, até que chega no corpo físico, porque é onde a gente vai olhar. Só que daí o que acontece? A gente vai lá e passa um pincel por cima do sinal. A gente não olha realmente para esse sinal. O que esse sinal está me mostrando? Nossa, você está muito estressado. Ah, beleza, e o que eu posso fazer quanto a isso? Como que eu posso curar isso aqui? Porque uma coisa é você curar, uma outra coisa é você tratar. E muitas vezes a medicina não está curando, ela está só tratando. Então dá remédio para isso aqui, daí dá remédio para efeito colateral, daí dá mais outro remédio para o efeito colateral do segundo remédio, e assim vai indo. Você não está realmente olhando a fundo o que essa doença está te mostrando. E muitas vezes as doenças são coisas de vidas passadas também, tá? E os animais também, gente. Inclusive é um erro do médico e do médico veterinário de passar a situação do paciente na frente do paciente. E isso acontece muito nos plantões. Então, na passagem de plantão, vai lá os médicos, os profissionais conversam sobre o paciente, mas muitas vezes conversam na frente do paciente. Esse paciente não vai aguentar, esse paciente tá assim, esse paciente tá aquilo, esse paciente não sei o que, vai morrer, vai não sei o que, não tá comendo. Ao invés de procurar ter um pensamento positivo. E isso já é lá na biologia da crença. Se você tem um comportamento negativo frente à doença, normalmente vai piorar. Agora, se você pega, opa, beleza, tem a informação aqui, o que eu vou fazer com essa informação? Como que eu posso me sobrecriar sobre essa informação? Que a doença é só uma informação, ela não é o fim. A morte também não é o fim. O que eu faço com essa informação? Qual que é a cura, qual que é o aprendizado que tem nessa situação. E muitas vezes é inclusive também o médico veterinário aprender que aquele paciente também tem cura para o médico veterinário e o médico também. Então, por que eu ressoei, por que eu atraí esse cliente, esse paciente? Né? Terapeutas holísticos, né? A gente sabe muito bem disso. Por que eu atraí aquele cliente? Isso acontece bastante, gente. Tá? Então era isso que eu queria passar para vocês e espero que tenha trago algumas informações interessantes aí para vocês, né? Que são informações novas, muitas vezes, e fico à disposição. Então, eu sou Laurinda Silva, médica veterinária e terapeuta holística multiespécie.
tá? Fico à disposição para tratamentos, para tirar dúvidas.